Celular de aluno é recolhido durante prova em escola estadual e gravação com diálogo polêmico vira caso de polícia em João Pinheiro. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Plantão de polícia. Um caso polêmico que envolve uma família, um estudante aqui no município de João Pinheiro, da rede estadual de Minas Gerais. Estou ao lado da Eliane, isso, né? Que é mãe da Giovana. Eliana e Giovana, tá passando por um momento, no mínimo, inusitado, porque aconteceu uma situação lá na escola. Eu queria que a senhora narrasse para quem está acompanhando, de fato, o que aconteceu lá e o sentimento que a senhora está hoje. Como tudo começou? Teve uma prova de matemática, né, onde necessitava de uma calculadora científica. O bimestre todo foi usado calculadora do telefone. A escola não exigiu essa calculadora e eles nem têm disponibilidade de tanta calculadora para uma sala toda. Então, no dia da prova, a Giovana foi usar a calculadora, foi impedida e levada para a sala da direção. E lá ela ficou, né, retida lá dentro, esperando a diretora, que não estava no momento, né, a vice-diretora que levou ela. E ela ficou lá, esperando, e com medo de ficar com nota baixa por causa dessa calculadora, estava usando o celular. A vice-diretora pediu ela o celular, ela não queria entregar, né? E, mesmo assim, ela entregou e o celular ficou sob a mesa da diretora. Certo. E a Giovana... Esse celular, você estava filmando, Giovana, quando você estava lá fazendo a prova? Eu estava fazendo uma gravação de áudio desde o início da prova. Por que você estava... Só me explica, por que você estava gravando o áudio quando você estava fazendo a prova? Eu imaginei que poderia ter algum problema ali, aí eu gravei para me resguardar. Qual tipo de problema? Porque não pode, né, durante a prova, pegar o celular. Isso aí não pode, né? Só que se eu não pegasse o celular ali, eu tava com medo de ter uma nota baixa, zerar a prova, porque realmente não dava para fazer sem. A calculadora científica. Sem, não tem jeito de fazer sem a calculadora. E como a escola não ia dar, eu peguei e coloquei para gravar, porque se acontecesse alguma coisa ali de me prejudicar, aí seria a palavra da professora contra a minha. Sim. Né? Eu imaginei que seria melhor, então, eu começar a fazer uma gravação. Fiz gravação de áudio. Você não interrompeu essa gravação em momento nenhum? Desde o momento que você estava fazendo a prova, até que o seu celular foi recolhido pelos professores, colocado na sala da direção lá, ele não foi interrompido a gravação, não se iniciou uma nova gravação? Não, em momento nenhum. Quanto tempo seu celular ficou na sala da direção? Ficou lá bastante tempo, mas a gravação tem uma duração de 4 horas e 47 minutos. 4 horas e 47 minutos de gravação interrupta foi o que gerou uma polêmica maior ainda do que somente o caso da Giovana. Porque esse período que esse celular ficou lá, ele acabou capturando alguns diálogos lá dentro. Inclusive um diálogo seu com a professora, onde questionam sobre a sua rebeldia. Você é uma moça rebelde? Não. Ela questionou, falando assim, perguntou se... o motivo da minha revolta, né, seria porque eu não teria pai, não teria convivido. Na verdade, ela afirma isso na gravação. Seria por isso que você é revoltada? Jamais, não tem nenhum tipo de... Essas foram as palavras? Isso, ela falando assim que... A diretora falando com a vice-diretora que eu era revoltada porque não tinha convivido com o pai e que eu não dava certo com a mãe. Certo. Giovana, só pra gente entender. Ô, Eliana, sua filha, você entende que a sua filha é revoltada? Jamais. A senhora já foi chamada na escola por alguma vez por questões relacionadas ao comportamento da sua filha? Nenhum momento. O que a senhora acha que se deve a esse questionamento, se por causa da ausência do pai, que a senhora se disse ofendida nesse momento por ter sido exposto, porque ela é registrada por outro, né? Por que desse questionamento se ela então nunca deu trabalho lá na escola? Como que a senhora entende isso? Isso aí a diretora deveria responder, porque eu questionei ela não me deu nenhuma resposta plausível para isso. O que minha vida pessoal interfere na vida estudante da Giovana? Nada. Minha vida não tem que ser exposta na escola, não. Isso é um problema meu, pessoal meu. Da Giovana não tem nada a ver.
Giovana, posteriormente a toda essa situação, esses áudios virou caso de polícia, porque alguns professores tomaram conhecimento e quando a direção da escola também tomou conhecimento desse áudio, parece que procuraram a polícia também. Eu queria que você me explicasse o seguinte: você foi orientada por alguém a gravar as conversas, os diálogos, a sua prova, o seu dia na escola? Não, em momento algum. Inclusive, eu já fazia umas gravações assim, desde antes, acho que desde 2021. Eu comecei, foi ali, quando eu tava no 9º ano ainda, eu gravava por mais pra lembrar, sabe, porque eu gostava das aulas, inclusive são aulas de história. Inclusive, eu tenho elas ainda, sabe? Você tem outras gravações, então é costumeiro seu fazer as gravações, né? O que eu quero saber de você, e eu estou te perguntando isso, porque eu tive a informação e tem um áudio gravado onde mostra você assinando um documento que você diz ter sido orientada por uma professora a fazer as gravações. Eu quero entender agora o porquê desse documento. Sim, esse documento que a gente assinou... Vocês assinaram onde? Assinaram lá na escola. Por quê? Foi porque nós fizemos uma reunião logo após o ocorrido tudo, juntamente com minha mãe. Conversaram e no documento dizia assim que eu tinha sido induzida por alguém fazer... Por quem? Por uma outra professora. Você pode citar o nome da professora? Não, professora Agnes. Tinha sido... Você foi influenciada, induzida pela professora Agnes? Não, até porque ela nem tinha conhecimento disso. Foi logo depois de que eu tinha gravado, que eu fui escutar a conversa com a minha mãe, que eu procurei a ela para saber mais algumas coisas que tinha ali na gravação. Giovana, mas por que foi levantado o nome da professora Agnes nessa reunião para você assinar um documento dizendo que foi orientada por ela? Onde entra a Agnes na história? Foi porque logo no dia 30, depois na quarta-feira, eu não lembro se tinha dia 5 ou dia 6, não me recordo bem. Eu fui retirada de sala por outra professora que estava aplicando a prova no dia. Fui retirada de sala e me levaram para lá, para a sala da direção. E lá estava a diretora, a vice-diretora e essa professora, né? Lá eles ficavam me questionando, porque na gravação é citado também o nome de outro professor. Qual professor? Professor Tiago. Em qual tom de citação, o que foi falado? Foi falado difamação, no caso, né? Porque chamou ele de pilantra e tudo mais. Isso na sua frente? Não, isso já tinha saído da sala. Mas isso está registrado em algum lugar? Está registrado na gravação. No seu telefone que ficou gravando lá após ter sido recolhido pela direção? Sim, após ter sido recolhido pela vice-diretora. Eu não queria entregar o celular para ela e como ela insistiu, falou que chamaria a polícia. Não observaram que o telefone estava gravando a todo momento? Não, não foi visto. O tal recolhimento de celular e as gravações dos áudios virou caso de polícia. Estou aqui na delegacia da Polícia Civil de João Pinheiro, onde um professor veio fazer um registro de ocorrência a respeito da situação, né? Alguns questionamentos, algumas situações que o senhor diz entender parecer caso até de homofobia, Tiago, é isso mesmo? O senhor registrou um boletim de ocorrência contra a direção da escola Capitão Esperidião? Sim, realizei um boletim de ocorrência contra a direção, né? Tive acesso a uns áudios de uma gravação, a qual eu entendo que foi homofóbica, foi também colocado os nomes como pilantra, besta, né? E eu não sou nenhum pilantra, nenhum besta, pelo contrário, eu tenho um nome, né? Eu sou um servidor público que devo ser tratado com respeito. E também o mau uso da câmera da escola, nota-se que a câmera de segurança lá é para monitorar o servidor e não para monitorar a segurança dos alunos. E eu não tenho nenhum termo de exposição de imagem assinado pela direção da escola, para ela poder ficar me pagiando, né? Eu presto serviço para a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E gestão de escola, Jefferson, ele é gestor, ele tem que ser democrático, ele não é dono de escola e nem ditador.
Ô Tiago, é importante a gente salientar aqui que quando o servidor está na função, ele representa o Estado. A questão da imagem realmente ela não diz nada nesse momento, porque nenhum dos servidores tem direito à imagem quando estão ali exercendo sua função, né? O que o Tiago apresenta aqui e questiona é a forma que foi utilizado, porque de acordo com o que ele me relatou aqui em off, antes da reportagem, é que ele estaria sendo pagiado, vigiado dentro da escola nas suas ações pelo sistema de câmeras de segurança. É isso, Thiago? Isso, estava sendo pagiado, vigiado, inclusive nos áudios ela passa informações minhas. A vice-diretora da escola também pede para abrir a câmera 6 para mostrar como que estava a minha sala de aula. Então eu estava sendo vigiado, pagiado e além das formas críticas que eu fui tratado no decorrer dessa gravação. O que mais te deixou magoado em relação à atitude e como o senhor teve acesso aos áudios? Eu tive acesso aos áudios através da professora Agnes, que me mandou, que ela recebeu, né? Ela me mandou muito ética, me mandou só a parte que falava de mim, mas eu fiquei sabendo que a gravação é extensa e me deixou muito indignado um gestor colocar apelidos, né? Colocar nome, difamar, fazer tipo aquelas resenhas de deboche no fundo, né? Isso aí deixa a gente magoado e desvalorizado, chefe. Todos esses relatos que o senhor acompanhou pelos áudios, eles foram gravados dentro da escola? Sim, foram gravados dentro da escola. Foi um dia que recolheram o telefone de uma aluna e que a aluna estava deixando o celular gravar. Isso aí eu não tomei conhecimento, eu tomei conhecimento só da parte que me cabia mesmo para que eu tomasse as minhas providências. Mais um dos professores citados, dessa vez a professora Agnes. Agnes, áudios um tanto quanto comprometedores, a senhora nos repassou esses áudios também para que pudéssemos ter acesso ao teor daquilo que foi registrado aqui. Isso aqui tudo é boletim de ocorrência, e tem 2 boletins de ocorrência e inclusive tem uma denúncia aqui de assédio moral, né, feita pela professora, né? Queria que a senhora falasse, Agnes, faz um resumo para nós de tudo que aconteceu e como que a senhora entra nessa história e como teve acesso aos áudios. Sim, uma ex-aluna minha, porque ela, né, essa aluna, ela não é aluna esse ano comigo, então ela teve aula comigo ano passado, então uma ex-aluna entrou em contato comigo para mostrar um áudio, né, resumindo aí um áudio, das humilhações, né, que ela sofreu durante uma aplicação de uma prova, e aí ela foi me mostrar esses áudios com esse teor, né, que é dessa situação humilhante que ela passou dentro da sala da direção. Que humilhações seriam essas? Ali coagiu ela, falou que era uma aluna deselegante, uma aluna revoltada porque não cresceu com o pai. Tinha várias acusações ali, sendo que a aluna, em momento nenhum, ela ofendeu os servidores ou pronunciou qualquer tipo de palavrão, nem foi resistente, ela entregou o celular, acompanhou a professora até a sala da direção, tentou se explicar, só que muitas vezes da sua fala era interrompida, né? Então fizeram ali muita pressão psicológica, foi coisa assim vexatória mesmo, inclusive sem a presença da mãe, né? Eu acho que teria que ter chamado o responsável ali para ter abordado na hora. Essa gravação, ela foi retirada, né, do celular da aluna pela direção, foi numa quarta-feira, né? E ali pegaram à força mesmo essa gravação. Também, novamente, né, a aluna foi trancada numa sala sem a presença do responsável legal, conseguiram essa gravação e aí, pressionando a menina, ela falou que tinha passado essa gravação para mim. E aí, quiseram marcar uma reunião, a mãe dela compareceu na sexta-feira, no dia 7/7, para fazer para ir lá, né, explicar toda essa situação. Eu fui até, acompanhei a mãe, a pedido da mãe também, porém eu fui impedida de entrar dentro da sala de reunião, porque até então estava lá tratando também, me jogando como sendo influenciadora, né, ter tido influenciado a aluna a fazer essa gravação. A senhora disse que foi vítima de assédio moral. Que assédio teria sido esse? O que ocorreu? Eu já estou sendo vítima de assédio moral
já há muito tempo, desde dezembro do ano passado, quando eu fui perguntar sobre o meu cargo, até mesmo porque eu vim de outro estado, eu não entendi o que era RB, o que era extensão. Então, eu fui procurar a regional de ensino para me explicar, né, como é que acontecia essas escolhas das aulas ao final do ano. E aí me orientaram a chamar a inspetora até compareceu na escola junto comigo, só que ali eu ainda fui destratada em frente à inspetora, me negaram aula. Quando eu voltei de viagem, né, das férias, tinham aulas ali sem meu consentimento, me deram aula sem meu consentimento. E aí sempre ficou por isso, eu peço documentação para a direção, eles não me entregam, tudo que eu tenho que pedir, eu tenho que acabar recorrendo à inspetora para poder assinar uma ata ou me darem outras documentações legais. Esses documentos aqui, 2 boletins de ocorrência, eu queria que a senhora explicasse cada um deles, o que é cada um. São 2 motivos diferentes? Isso, são motivos diferentes. O primeiro eu fiz dia 10, que foi logo após o incidente aí com a aluna, né? Esse aqui eu fiz, foi na quinta-feira, devido a um ocorrido que aconteceu na quarta-feira na escola, onde eu fui chamada sem ter noção do assunto que se tratava, que foi uma oitiva com 2 inspetoras vindas da CRE de Paracatu. Elas chegaram até no início me intimidando, né, também, querendo me pressionar a querer gerar provas contra mim. Falaram, inclusive, que tinham 3 denúncias contra mim, ali justamente para querer até me exonerar. Elas falaram no início que poderia estar me exonerando. Então, fizeram 3 denúncias anônimas, com assim, conteúdos absurdos, né? Me difamando, falando que eu levava alunos para dentro da minha casa, que eu oferecia até bebidas alcoólicas para alunos, sendo que eu sou uma pessoa que nem bebida alcoólica eu bebo. Quem me conhece sabe que eu não bebo bebida alcoólica. Então, eu fui registrar esse boletim de ocorrência, porque até então, quando eu fui chamada lá e eu não sabia do que se tratava, eu pedi ajuda até para chamar a polícia, porque ali dentro da escola, como eu já estou sendo perseguida, eu inclusive tenho até aqui que eu protocolei na regional de Paracatu a minha questão da denúncia de assédio moral, então eu já estou sendo perseguida há muito tempo, então eu vou para a escola, eu não sei nem o que vai acontecer comigo. Ali todo dia uma situação diferente para querer me prejudicar, para querer me difamar, para querer me exonerar. Diante de tais denúncias e da gravidade, vamos procurar a direção da escola para tentar ouvir deles a versão sobre toda essa situação que é polêmica, né, e que virou caso de polícia. Tive informação, então, que a aluna, vai ser ouvida, né, na delegacia de polícia. Os professores vieram registrar o boletim de ocorrência, como eu tenho informação que a escola também fez registros de boletim de ocorrência, mas isso eu vou confirmar visitando agora a Escola Capitão Esperidião para tentar ouvir da direção a versão deles, o outro lado da história. Chegamos na Escola Capitão Esperidião, tocamos ali por algumas vezes, insistentemente, o interfone. Apareceu ali uma funcionária nos informando que já foi encerrado os trabalhos e que ninguém pode nos receber, né? Tentei o contato ali, né, com a direção, alguém da direção que pudesse nos atender, disse que infelizmente tentou o contato, mas não conseguiu falar por telefone. De qualquer forma, não quiseram neste momento receber a nossa equipe de reportagem e não conseguimos nenhum tipo de contato aqui para poder aprofundar dentro das denúncias que foram feitas, né, pelos profissionais aqui da escola. O Sputnik Voz do Povo vai continuar acompanhando esse caso. A Polícia Civil está investigando o caso, né? Os áudios, esses áudios que foi gravado, não vamos colocar aqui na íntegra para você acompanhar, porque eles podem ter uma origem ilícita, porque foram captadas de uma forma, né, que pode ser considerada dentro da lei uma captação ilícita e não poder ser utilizado depois como provas, porque é exatamente a forma que foi gravado, sem os profissionais aqui do colégio saber que estavam sendo gravados. Quem investiga isso é a Polícia Civil e a lisura desse áudio que foi gravado. De qualquer forma, o Sputnik Voz do Povo está aqui pelas denúncias que foram feitas, pelos boletins de ocorrências que foram registrados, pela família que prestou o depoimento, pelos profissionais. Queríamos nós ouvir aqui da parte da direção
né, a versão deles, o outro lado da história, mas sem sucesso até o momento a nossa vinda aqui na escola. A escola posteriormente quiser se posicionar, né, o espaço vai estar aberto. Obviamente também vamos tentar contato com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, que é responsável pela escola, tendo em vista que o Capitão Esperidião é uma escola estadual. Vamos passar a eles, né, o teor das denúncias, tudo que aqui foi narrado e registrado na polícia, né, pelos profissionais, né, tudo que está acontecendo nesse momento que envolve aqui a escola. Se a direção aqui, a gente não consegue falar com eles neste momento, agora são 5h08 da tarde, né? Hoje é uma terça-feira, mas a informação que eu recebi aqui, né, da pessoa que nos recebeu ali, né, que nos atendeu, ela atendeu lá daquela portinha lá, como você está vendo ali. Não achei uma forma elegante de nos receber, mas enfim, não vem ao caso. Não conseguimos contato aqui, vamos tentar então contato com a Secretaria do Estado sobre uma nota, algum parecer sobre a situação que aqui foi registrada e agora se tornou caso de polícia porque está sendo investigado. Não sabemos quem é certo nem quem é errado. Estamos aqui com um veículo de imprensa para dar espaço às partes. A parte daqui, infelizmente, a gente não conseguiu trazer o posicionamento deles. Mas vamos continuar tentando, vamos tentar oficializar aí o Estado para ver se alguém se pronuncia a respeito dos fatos ocorridos.